Então, agora a gente vai retomar as sessões, mais ou menos o mesmo esquema que a gente teve no bloco anterior. 2 apresentações, agora a gente vai ter uma apresentação da Oi e uma apresentação da TIM, com o posicionamento das empresas, e em seguida a gente monta o painel com os presidentes de todas as operadoras. Para iniciar as nossas apresentações, eu gostaria de convidar então ao palco o presidente da Oi, Eurico Teles. Eurico, por gentileza, vem ao palco, peço uma salva de palmas para ele. Bom, pessoal, se eu começar falando um pouco de mim, eu tenho uma história em telecom de muitos anos. Eu comecei estagiário na Telebahia em 1979. E fui contratado, fui estagiário do João de Deus, algumas pessoas conhecem aqui o João. Acompanhei todos os ciclos de telecom. Quando o meu primeiro trabalho na Telebahia, e aqui muita gente pode ser que lembre, foi instalar porta-catálogo telefônico nos orelhões. Naquela época nós tínhamos renda de orelhão. E fiz minha carreira toda, depois fui para a privatização, participei da privatização do sistema, da separação do fixo e do móvel, depois da privatização, e fui designado para ficar na Telenorte Leste, que o primeiro presidente foi o Geraldo Pereira de Araújo, o nosso Geraldinho, e passei por todos os presidentes das empresas. E nos últimos 6 anos, praticamente, foi um presidente a cada ano. A companhia passou a Oi. Eu digo sempre que a Oi deve ter faltou tomar um banho de sal grosso nela, porque ela tem apanhado muito, né? E a diretoria executiva passou 18 meses querendo passar um plano de recuperação no conselho e perdia quase toda semana de 8-3. Até que um dia eu tinha feito uma cirurgia nos olhos e o Marcos Schroeder entrou com o Brandão e o Cadu na sala tinha saído da UTI, da sala de cirurgia, e o Marcos Schroeder, que os senhores conhecem, naquele jeito despojado dele, disse: colega, eu tenho uma notícia para te dar. Eu acabei de renunciar. Eu digo: mas tu não disse que ia até o fim do ano comigo? Ele disse: mas não deu para ir até o fim do ano, eu já renunciei. Não, vamos tentar voltar atrás. Não, eu já anunciei, inclusive, na imprensa. Bom, fui para casa, por volta de 19 horas, o diretor societário ligou para mim e disse: doutor Rico, os diretores querem fazer uma redia agora para indicar o diretor-presidente interino. E eu perguntei ao Arthur: tem um candidato? Ele disse: não, chefe. Ele disse: olha, cuidado, porque eu sou advogado. Então, é muito difícil advogado ser presidente de companhia de telecom, embora eu tenha 37 anos de empregado nela, mas é muito difícil. E cargas d'água, não sei o que foi acontecer, eu fui indicado diretor interino. 2 ou 3 dias depois, o conselho, por unanimidade, me indicou diretor-presidente. Quando isso aconteceu, o juiz da vara empresarial, que foi distribuído nossa recuperação, me chamou e disse: doutor Rico, eu vou nomear um interventor judicial na Oi. Eu digo: então, Vossa Excelência vai afastar os diretores da companhia, a diretoria executiva. Disse: não sei ainda, mas até 18 horas vou tomar essa decisão, volte aqui às 18 horas. E a companhia estava numa situação de instabilidade muito grande. E o mercado percebia isso. Eu retornei lá às 18 horas e ele me disse: olha, eu escolhi uma pessoa que eu acho que pode conduzir a recuperação judicial da Oi. E me apresentar um plano no dia 12/12. E tome a decisão. Eu folhei a decisão e disse: doutor Fernando, o senhor nomeou a mim. Eu não tenho condições de fazer um plano em 8 dias úteis. Ele disse: você é a pessoa certa para fazer o plano. Você não disse que tinha uma equipe maravilhosa na Oi? Eu digo: tinha, não tenho. A equipe da Oi é diferenciada. E nós, no dia 12, às 23 horas, protocolamos um plano para a companhia. Fomos à recuperação judicial na Assembleia Geral dos Credores. Começamos no dia 19, às 11 horas. E no dia 20, às 3 da manhã, nós estávamos com o plano aprovado.
com 100% na primeira classe, 100% na segunda classe, 72,8% na terceira classe, que são os quirografários sem garantia real, porque a Anatel e a AGU não tinham respaldo legal para votar a favor e votaram contra. E nós tivemos 78,8%. A quarta classe, que é dos pequenos credores e microempresários, tivemos 99,8% de aprovação. O plano foi aprovado em um dia, não sei se o senhor se recorda, a OAS passou 5 assembleias para aprovar. Então, eu acreditei e agradeci naquele dia muitos credores da companhia por terem acreditado que a companhia podia se recuperar. E a companhia está fazendo a sua parte. A companhia, não sei se os senhores já passaram por isso, quando a companhia entra em recuperação, os bancos que podiam fazer qualquer coisa de financiar, mesmo a juro caro, desaparecem. Não dão carta de fiança, nem seguro-garantia, nada. Você some. Você também tem que viver com o seu bolso, tirando de um e botando em outro bolso. E a companhia tem cumprido todos os prazos da RJ peremptoriamente antes da data de exaurimento do prazo. Eu nunca pensei que um dia seria presidente da minha companhia de 30 e tantos anos na situação que eu fui presidente. Primeiro, advogado não é para ser presidente, mas é o que aconteceu, né? E foi uma oportunidade muito grande para a Oi, porque a equipe se energizou e voltou-se para dentro da companhia para conhecer a companhia. Eu era vice-presidente jurídico. Senhores, vice-presidente jurídico, ele atende a todo mundo, ele é consultor, ele é meio. Quando você passa a ser presidente, tem solidão até de decisão, que diga, meus amigos presidentes aqui, Eduardo, o Stefano, o Félix e o Luiz, é muito difícil, principalmente quando você tem uma companhia do tamanho da Oi e com a complexidade da Oi. Eu vi hoje de manhã o presidente Juarez Quadro falar da região norte do país. Eu digo, como é que a Oi atende de Canoa e de Jegue? Atende. Pode até descumprir algum prazo, mas atende de Canoa e de Jegue. Na minha longínqua Piripiri, Piauí, no interior de Piripiri, Piauí, está todo mundo falando de celular. Ninguém quer mais fixo. Eu não sei o fixo de ninguém, ninguém sabe o meu. Beleza? 640 mil orelhões, gente. O ano passado, meu faturamento da Oi de orelhão foi 5 milhões e 600. E minha despesa é 320 milhões de manutenção. A Oi chegou em recuperação, não só um motivo, vários motivos. Eu não vou enumerá-los aqui para os senhores, que os senhores conhecem tanto quanto eu. Muitos motivos. Agora precisamos modernizar a legislação. Precisamos que o PL 79 saia da gaveta rápido. A Oi só pode ter outra recuperação daqui a 5 anos. E eu não quero morrer antes. É muito sério. Bens reversíveis, é muito sério. PGMU, é muito sério. A Telefônica está em São Paulo. O Eduardo sabe qual é a dificuldade de manter fixo em São Paulo. O Luiz sabe o que é manter fixo na região dele. A Claro sabe o que é manter fixo. Só vende em combo. E é dando de graça. A Oi esteve voltado para o processo judicial, do processo de recuperação judicial, para equacionar sua dívida monstruosa, 64 bilhões de reais. Vocês imaginam. Quando nós entramos na recuperação, nós tínhamos 5,5 bilhões de caixa. A companhia roda com 2,2 bilhões. Ela ia durar 2 meses. Tivemos que ir para a recuperação judicial por isso. 54.600 empregados diretos. É uma capilaridade monstra. 5.080 municípios.
2.000 municípios só tem fixo Oi. Tem algumas coisas boas, o backbone de 360 quilômetros de fibra ótica. 1.000 quilômetros de fibra ótica. E eu me pergunto, às vezes, onde é que estamos nós, a legislação que ficou um boca de jacaré da normativa para a tecnologia? Nós sabemos o que é isso, nós de telecom. Hoje em dia, eu estava observando, hoje de manhã aqui, o presidente Quadros fazendo a palestra, e eu estava observando que as pessoas deviam estar gravando ele pelas palavras que ele deu aqui. Todo mundo ligado no celular. Senhores, a recuperação da Oi é uma recuperação que veio afirmar que essa lei que está aí, de recuperação judicial, que não é pré-falência, é uma oportunidade para a companhia se recuperar. Nós conversamos com todas as autoridades na época de levar a companhia para a recuperação judicial. A companhia tem hoje 6,2 bilhões de caixa. A companhia reduziu todos os seus índices de repetida, de reparo, aumentou a venda online, aumentou o atendimento online, o reparo online, está voltado para a digitalização. A companhia tem uma diretoria voltada para a digitalização. A companhia tem uma diretoria voltada para o cliente, uma diretoria comercial, uma diretoria de operações voltada com TI, com digitalização. Fizemos uma reestruturação na companhia toda. O Cadu, que os senhores conhecem, é responsável hoje, não só pelo regulatório, pelo atacado também. Se ele cria a legislação com a Anatel, que ele faça o atacado. Cada um tem uma responsabilidade. A companhia reduziu de OPEX 1,5 bilhão de relação a 2016. Reduziu 700 milhões de reais de custo. A companhia, a Oi, voltada como está, com toda a situação que ela está, ela tem uma obrigação social muito grande. Ela criou, para os senhores imaginarem, em dezembro, agora, dezembro de 2017, o 8, que é um hub voltado para empreendedorismo e inovação tecnológica, patrocinado por grandes players do mercado, que funciona lá em Ipanema, multidisciplinar. Temos o Oi Futuro, que é um braço social da companhia, voltado para a cultura, para a inclusão social da cultura, que faz abertura de edital o ano inteiro para as pessoas. Tem um período para as pessoas se inscreverem, os artistas, poetas, projetos culturais. Nós temos 2 escolas naves, que são escolas voltadas para jovens, para futuro, para tecnologia. Saem de lá a maioria empregados, já formamos mais de 12.000 jovens. A Oi cumpre a função social dela. A Oi presta um serviço de qualidade. Eu tenho visitado as regionais, os clientes, eu vou à rua verificar como é que meu técnico atende meu cliente. Eu verifico, eu vou lá ver o corporativo. E todo mundo fala, mas Eurico, a tua empresa está em recuperação. É em recuperação, o nome é recuperação. Não tem nada com falência. Essa companhia atravessou a recuperação judicial e agora vai fazer a fase da conversão da dívida em capital. Nós vamos transformar uma dívida privada de 49 bilhões em 14. 14 bilhões. Essa companhia volta para o patamar. Volta para o patamar, e eu tenho certeza que aí o Stefano vai se interessar pela Oi. Eu nunca pensei, gente, que eu teria um desafio desse tamanho. Mas eu não tenho nenhum receio de chegar em qualquer um, no Eduardo, no Félix, no Stefano, no Luiz, e pedir ajuda e ouvir, e querer participar, compartilhar. Não tenho nenhum receio de ir ao presidente da Anatel, o doutor Joaís Quadro, que tem mais de 40 anos de setor, e dizer, me oriente, me diga qual é o melhor caminho. Não tenho.
A equipe da Oi, gente, é diferenciada. O Navarro foi lá, está comigo 2 dias depois da recuperação. Eu pensei que iria devolver o crédito que ele tinha lá. Mas ele foi para dizer que estava à disposição para ajudar a companhia. Euri, quando tu tiver 2G, vamos botar o 4, onde vamos trabalhar juntos. Eu não acredito, não há nenhuma dúvida disso, que a companhia Oi está voltando para o patamar de mercado que ela merece, o tamanho do play que ela é. Depois da conversão da dívida, nós vamos fazer um aumento de capital que vai para mais de 4 bilhões de reais. Nós estivemos em Barcelona e os grandes fornecedores de tecnologia estiveram com a gente, querendo participar do momento. E eu quero dizer para os senhores que a Oi tem uma visão de mercado diferenciada. Reduzimos o JEC, que é uma preocupação dos meus colegas de presidente de empresa, reduzimos 45%. O juizado especial. Reclamação na Anatel, reduzimos 23%. O trabalho, os índices operacionais todos melhoraram. Então, eu não acredito que eu não vá buscar todos os clientes que foram embora com receio de trabalhar com a Oi. Nós vamos buscar. A equipe da Oi toda é vendedora hoje. Nós vamos buscar o cliente onde ele estiver. Reformulamos toda a estrutura da companhia. E vamos trabalhar nesse sentido. E espero que a gente consiga fazer o que nós precisamos fazer. Agradeço a todos os senhores. Muito obrigado, Eurico. Para dar continuidade agora à nossa sequência de apresentações, eu chamaria, então, o Stefano De Angelis, presidente da TIM Brasil. Stefano, por gentileza. Bom, já ajustou o microfone. É complicado fazer a apresentação. Ainda vou rindo toda a apresentação, Rico. Però foi perfeita a colocação. Bom, eu mudei um pouco a apresentação porque eu vi que na apresentação do Eduardo, na apresentação da Cláudia, alguns temas que nós como setor estamos compartilhando sobre a carga tributária, nível de investimento, lembrando os números bem relevantes, não, de hoje ter 30 bilhões de investimento e 60 bilhões de tributos. Então vou deixar a parte um pouco mais proativa. Claramente também vou falar da situação atual e do que a gente espera possa ser uma evolução positiva. Só um ponto que me chamou a atenção da conversa hoje do presidente Quadros, que ele falou várias vezes, falando de Fistel, de FUST, de valores contábeis. Não? A grande diferença é que os nossos valores de investimento e de imposto não são contábeis, mas são financeiros. Então, quando eu também gostaria de ter 60 bilhões de tributos que não pago até que não foram usados, não? Utilizados. O nosso problema é que quando falamos de 30 bilhões de investimentos, são 30 bilhões de cash out, não? De saída de caixa, e quando falamos de 60 bilhões entre tributos e fundos, são 60 bilhões que nós todos os meses pagamos. Então, acho que este é um tema bem relevante para fechar também este tema, que novamente eu assino embaixo 100% da apresentação da Vivo Telefônica, assino também embaixo a primeira página da apresentação da Claro, não toda, a primeira e a última. E um parabéns para Eurico, porque ele
de verdade foi realizar alguma coisa que eu mesmo honestamente achava inacreditável. Se eu vou de verdade me interessar para hoje, 90% é porque ele vai conseguir, eu tenho certeza de fazer alguma coisa que acho a maioria das pessoas que está aqui, sem tirar nada do trabalho que foi feito pelo Marco, però eu acho que em novembro do ano passado ninguém imaginava de ter uma empresa fundamental para o setor recuperado. Eu acho que hoje é só quando vai terminar o processo, não tem mais dúvida. Em novembro do ano passado eu mesmo estava com a dúvida. E também quero agradecer ele porque também com a postura que a Telefônica, que nós mesmos conseguimos também uma coisa fundamental. Novamente, não só para a TIM e para o mas para o setor, para a mesma Anatel, que estava gastando muito tempo e dinheiro atrás das nossas brigas, nós conseguimos fechar brigas que estavam entre as duas empresas, acho, desde 6, 7 anos, não? Com satisfação recíproca e, espero, também satisfação da Anatel, que conseguiu investir o tempo dela em assuntos um pouco mais interessantes. Bom, funciona? Sim? Que o fixo não gosto, não? Então... Bom... A TIM, come a maioria das empresas, vai fazer 20 anos. Eu, quando me falaram, pensava que era uma coisa da TIM, depois lembrei da privatização da Telebrás, então é um cumple compartilhado. A gente queria pagar o jantar ontem à noite, mas infelizmente a Huawei antecipou a gente, então o compromisso que eu vou tomar é que a gente vai pagar o jantar dos 50 anos, não? Daqui a 30 anos a TIM vai pagar. Bom, eu vou falar muito pouco da TIM, o Eduardo falou nada, o Eurico acho bem apropriado, falou bastante. Eu vou falar pouco porque eu preciso falar de um tema da TIM, porque é um pouco o que depois eu vou usar também para introduzir o tema que é mais setorial, que é a quebra de paradigmas, não? O que a TIM teve, também para não ser uma concessionária da fixa, aqui no Brasil foi a empresa que mais, provavelmente das outras, quebrou um pouco desses paradigmas. Vou lembrar muito rapidamente, foi a primeira a ter uma rede nacional de GSM. Eu lembro, naquela época, a briga que tinha na Vivo com o CDMA, não? Que nos ajudou bastante aquela briga, porque a TIM conseguiu crescer naquela época e, infelizmente, depois eles entenderam que a decisão certa era para ir para o GSM, fizeram com bom êxito o overlay dessa nova tecnologia. Fomos os primeiros a trazer o BlackBerry no Brasil, também este foi um êxito fantástico. Eu me lembro de empresas que quase nem conheciam a TIM no segmento business, que não era o nosso foco, que mudaram a conta dele porque o CEO, o C-Level, queria o BlackBerry e nenhuma operadora tinha o BlackBerry aqui no Brasil. E o BlackBerry também é importante, porque foi a primeira verdadeira utilização das redes de dados na telefonia celular. Lembrando que o iPhone, o smartphone não existia naquela época. O uso do e-mail foi o primeiro grande uso da rede de dados na telefonia celular. Aqui, infelizmente, para os nossos concorrentes, a introdução da chamada com cobrança por dia e por chamada e a equalização do preço local com o preço de longa distância. Isto, acho, foi um serviço bacana para os clientes. Claramente, alguns dos nossos competidores sofreram bastante, porque isto reduziu muito o mercado de long distance. O lançamento da TIM Live, não? Que para uma empresa móvel foi uma mudança muito relevante, não? A gente comprou a Intelig foi o grande... uma aquisição que impulsionou a nossa entrada no mercado da longa distância e permitiu o lançamento da Infinity chamada, e a aquisição da ES nos permitiu de entrar também no mundo da fixa com um serviço FTTC, que ainda hoje é considerado no ranking Netflix e na pesquisa do Estadão o melhor serviço de banda larga no país. Temos que falar
em uma parte de São Paulo e uma parte de Rio, para ser muito sincero, no? A nossa cobertura hoje é ainda uma cobertura limitada a duas cidades. E, não por último, o nosso grande foco dos últimos 3 anos, que foi o 4G. Aqui também uma coisa importante, quando tem uma empresa que sai liderando este trend na indústria, isso obriga um pouco as outras a acelerar. Isso foi exatamente o que aconteceu. Este é um argumento que nós usamos também com os nossos fornecedores, porque pedimos preços claramente mais baratos para fazer este investimento, porém mostramos para eles, se nós vamos sair com esta velocidade no 4G, a Claro, a Vivo vai ter que responder. Isto foi exatamente o que aconteceu. Então, este pioneirismo talvez depois ajuda o setor como um todo a ter uma reação mais rápida do que nós podemos esperar. Estes são todos os conceitos que eu vou a chamar depois. E um novo paradigma que nós achamos pode ser hoje quebrado é o paradigma da banda larga residencial. Eu vou falar de residencial e não fixa, assim já se entende onde vou parar. Aqui tem um dado que é um pouco diferente do dado da Anatel, que é o dado Ovum, porém me permite ter uma comparação com outros países, no? Que é, estamos falando, 40%, entre 42% e 39%, esse é o dado Ovum do ano passado. O que é mais, muito mais relevante para o país e para o setor é a velocidade. Ou seja, banda larga residencial está crescendo na média 1 ponto percentual por ano. Isso significa que quando eu vou a pagar o jantar, em 2050, a gente vai chegar em 70%, que é um valor, chamamos que pode ser um objetivo. Então, a gente vai precisar de 30 anos, com tecnologia, com o ecossistema, chamamos assim, que nós temos hoje, que é regulamentação, impostos, investimentos, que hoje cria o ecossistema da evolução da banda larga no país. Isto é algo que o Brasil não pode aceitar. Não podemos aceitar de imaginar um país que vai avançando 1 ponto percentual por ano. Então, precisamos, como indústria, eu acho também como país, fazer algo quebrando algum paradigma. Porque com esta velocidade, com a regulamentação atual, volto a repetir, com o nível de imposição, de tributação que tem hoje, podemos acelerar, ok, ao invés de ser 2050, vai ser 2040. Aqui precisamos de algo que vai resolver o problema em 5 anos. Temos que formar, estou olhando ao André, obviamente, uma agenda digital do país que tem um objetivo de médio prazo, não pode ser um objetivo a 20 anos. E quando nós olhamos o que aconteceu na tecnologia wireless, a gente já tem uma ideia de qual tem que ser uma das soluções. Eu não vou falar que o wireless é a única solução para ter uma massificação para resolver o digital divide que hoje temos no Brasil. Porém, com certeza, tem que ser um dos atores principais. Por quê? Porque nós somos capazes, como setor da móvel, de fazer estes resultados. Olha o que aconteceu na Voz, chegamos a mais de 100%, muito rapidamente. O que é mais impressionante é o que aconteceu, que está acontecendo hoje no 4G. Nós já chegamos a 93% de cobertura da população urbana. Os números de municípios cobertos, este é um tema de indústria, não estou falando de ATIM. Os números de municípios com disponibilidade do 4G cresceram 115% em março de 2018, 115%. Já hoje, em 3 anos, uma tecnologia que quase não existia é a tecnologia dominante na telefonia celular,
Já hoje mais de 50%, isso aconteceu agora, não? O 4G superou a somatória de 2G e 3G. Estou olhando os dados da tripa do Levi, que eu sou um leitor fiel. Não? E aqui não tenho as informações, a gente está usando os dados disponíveis que nós temos, me parece também a Telefônica publica o BOU, não? E se vê também o crescimento exponencial do uso de dados por cliente. Olha uma curva impressionante que requer mais investimentos, requer um ecossistema que nos vai suportar para sustentar este crescimento. Bom, esta é uma mapa simples do que hoje pode ser a forma de prestar serviço de banda larga residencial. Tem o FTTH, tem o FTTC, são tecnologia que está sendo usada, todas as empresas está investindo nisso, a penetração, a disponibilização desse serviço vai continuar para fazer um salto de qualidade. O que nós precisamos fortalecer um pouco mais a parte do wireless, porque aqui estou ressaltando o tema do custo, mas não é só o tema do custo. Um acesso wireless custa 6 vezes menos de um acesso em FTTX. O grande outro diferencial é o time to market. Em quanto tempo eu consigo chegar? Se a gente tem que chegar com FTTH em todo o Brasil, impossível, como é sustentabilidade econômica, vai demorar os famosos 20 anos. A tecnologia wireless é muito mais rápida. E tem uma parte aqui muito importante na agenda pública para a digitalização do país, que é a parte da infraestrutura comum, porque para chegar nas cidades, a infraestrutura é a mesma. Então, um dos pilares principais é resolver o tema da disponibilidade da fibra que chega nas cidades. E a gente sabe, no estudo Anatel, que hoje temos mais de 2.000 municípios que nem chega, que hoje não tem um drop óptico em fibra. E sabemos que um dos grandes ativos que até eu estou interessado da Oi é a rede em fibra de transporte. Se não estou errado, eles já estão em 2.000 cidades. Não? Tem, acho, 5 vezes a TIM e quase 2 vezes a mesma Telefônica. Não? E aqui a gente depois vai falar muito rapidamente de compartilhamento, porque esse é um ativo que tem que ser desenvolvido pela indústria com o suporte do poder público. Mas vou tentar acelerar. Não? Aqui um tema mais de tecnologia, porque a dúvida é, mas a tecnologia móvel serve para prestar serviço de banda larga residencial? Serve sim, porque hoje com 1 megabit por segundo a gente já pode prestar os serviços básicos de comunicação, e seja, WhatsApp, Messenger, esse aqui. Com 10 megabit por segundo, já a gente lidera o ranking de Netflix com menos de 4 megabit por segundo. Então não precisamos de um FTTH para assistir a uma série TV na Netflix. Com o 4G, a gente pode chegar a 100 megabit por segundo. E aqui entramos em uma área onde eu também coloquei ponto de domanda, porque 1 gigabit por segundo é tecnologicamente fantastico da un punto di vista do segmento B2C, come chama? BTC. O que precisamos de 1 gigabit por segundo, ainda estou esperando que alguém me vai explicar. Porque 1000 mega por segundo é uma coisa que hoje não tem um equipamento que vai usar. Também realidade virtual, gaming, multiplayer, não precisa. Não? Então, com a tecnologia móvel, a gente serve a maioria da demanda que está nas nossas casas, não? Onde tem os consumidores. Bom, então, sabemos também outro tema importante, que o Brasil tem uma situação completamente diferenciada entre as regiões. Hoje, o problema da banda larga, me lembro até o mesmo Félix falou várias vezes, não existe
no 10% mais rico do país. Ali tem a competição, não precisa de ter uma mudança de regras. Temos 68% de penetração de banda larga. Já estamos no 2050 lá. Já estamos. Não? O problema é que os 50% dos municípios mais pobres, que têm um PIB por capita 7 vezes mais baixo, está uma penetração um pouco acima do 10%. Então, é neste segmento que a gente pode trabalhar e que também nós temos que construir oportunidades de negócio e de rentabilidade. E a gente, você sabe bem melhor de mim, onde ficam estes municípios, qual é a mapa do Brasil neste sentido. Então, indo mais por uma proatividade, 4 palavras-chave para uma política pública com foco na inclusão digital. Fazer um bom diagnóstico, ter os recursos, tema de compartilhamento e, no caso da solução wireless, ovviamente, o tema muito relevante do espectro. Então, diagnóstico, a gente tem um trabalho muito bem feito pela Anatel, que é o PERT, não sei quantos que olharam, tem já o diagnóstico, é fantástico. Agora temos que entrar na parte da execution. E neste diagnóstico, lá da oferta, a gente sabe, tem 96% dos municípios, que representa 46% dos domicílios, que tem uma penetração abaixo do 20% e ultra banda larga de 1%. Estamos falando de 5.000 municípios. E sabemos, já falamos, que no lado da demanda, diferente distribuição de renda gera diferente potencial de demanda. Quando vamos na parte do recurso, lá da oferta, aqui foi já falado várias vezes, não? Até aprendi que agora o secretário, o Borges, vai mudar o nome, se vai chamar Fustball, não? Porque não é mais o Fust, mas vai ser o Fustball. Não, todo mundo fala do Fust, ovviamente a gente espera que vai ter finalmente uma atuação sobre a liberação deste recurso. Este vai ajudar muito no lado da oferta, não é só o FUST, o FISTEO, o PL 79, que nós mesmos, sendo menos impactados, achamos que é uma... Eu nem falo uma prioridade, o PL 79 vai resolver problemas da pré-história. Da pré-história, o que mostrou Navarro tem razão. No, tem coisas que deveriam ter resolvidas vários anos atrás. O mundo fora não está na telefonia pública, nos bens reversíveis. E no lado da demanda, nós colocamos na nossa carta a desoneração pode ser um elemento fundamental. Hoje tem este absurdo que nós, em algumas das regiões mais pobres, com a menor penetração de banda larga, temos o maior nível de ICMS. A gente não quer este dinheiro para o nosso bolso, quer ter a oportunidade de baixar os preços para aumentar a disponibilidade do nosso serviço. E parte do compartilhamento, aqui um tema importante é a priorização dos investimentos, porque vai ter muitos recursos saindo esperamos, o PL 79, dos tax, esperando que esta ferramenta vai se revitalizando. Però aqui o governo, a Anatel neste caso, tem que trabalhar muito na priorização e coordenação destes investimentos, obviamente também falando dos fundos setoriais. E o acesso à infraestrutura, não só de telecomunicações, não só o compartilhamento dos nossos meios, mas também o tema do dutos, postes, que a gente já falou várias vezes. Estou vendo aqui o zero que... No. Eu falei, Mário, che era un poco longa la presentazione. Cazzo. Vabbè, sto tentando, sto suando. Boh. E spettro. É óbvia a posição da TIM, que é mais ou menos a mesma da Claro, queremos o mais rápido possível o 3,5. Não é assim? Eu vi a apresentação, me parece que... Oi? Não sei, era depois do almoço, era isso? Não? E a estrutura dos bids, dos leilões. Não vamos por leilões com objetivo de arrecadação. Vamos ter um equilíbrio, A gente não quer ter o espectro de graça. Però vamos tentar fazer um equilíbrio, porque cada
real que nós pagamos a mais é um real a menos que colocamos no investimento, porque o business plan, o retorno é o mesmo. A receita, os custos que vêm daquela utilização do espectro não muda. Então, se aumenta o custo do espectro, baixa os investimentos que nós podemos fazer. Então, por último, estou fechando, último. Oggi onde stiamo? Oggi stiamo in un ciclo vizioso che non sta risolvendo il problema do digital divide. Já falamos, regulamentação que é pré-histórica, alta carga tributária, que é a provocação que o ICMS de telco é maior de cigarro e bebidas alcoólicas. Sabemos que tem outros impostos, porém o ICMS é mais alto que do setor de telecomunicações. Os fundos não aplicados, o investimento que se vira ineficiente e um preço que é onerado. Então, este círculo vicioso não permite de sair daquela lentidão que nós temos na resolução do digital divide. O que nós queremos, como time, eu acho, como setor, uma transformação no modelo de regulamentação, uma carga tributária mais razoável. A gente não quer, come falou Eduardo, no? Hoje nós, já que não aumenta, estamos felizes. No? Aplicar os fundos setoriais, todo isto vira um investimento mais eficiente e a desoneração também tem preços mais acessíveis para o cliente final, que é o objetivo de todo, o objetivo político e o objetivo da empresa. Então, eu quero deixar com este e, além de agradecer a oportunidade, um tema relevante, vou olhar para o André, aqui a situação é urgente, ou seja, eu espero o próximo ano estar aqui com algo deste acontecendo, porque não podemos ter 3 anos para, sei que não é a culpa deste governo, sei eu, falando quando o dia que eu fui eleito era o dia do impeachment da Dilma. No, ma è importante perché questo depois criou uma situação que não permitiu, não por culpa do Temer, por culpa do ministro, por culpa do secretário, mas criou uma situação onde claramente ficou mais complicado avançar nas reformas que nós precisamos. Então, o que nós esperamos que o próximo governo consiga recuperar, não só fazer aprovação do que precisa ser feito, mas tem que recuperar muito rapidamente, porque a situação fora está melhorando rapidamente, então nós, o risco que temos é que vamos ficar ainda mais atrasado. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Stefano. Para a gente dar prosseguimento, então, à nossa sessão, eu gostaria de convidar a Keynote Speaker, que vai fazer a primeira apresentação, e daí logo em seguida a gente monta a mesa de debate. Então eu convidaria a Marina Cigarini, que é a principal executiva da área de mídia e telecom da McKinsey no Brasil, para fazer a sua palestra inicial. Marina, por gentileza, peço uma salva de palmas. Obrigada. Estou tão feliz que o Stefano falou, porque assim vocês estão acostumados com o sotaque italiano, e continuo com isso. Então, a gente, como McKinsey, teve a honra de ajudar no processo de privatização, 20 anos atrás. Eu ainda não estava no Brasil, não estava adoptada, mas liguei para os meus colegas de trabalho para entender como era a situação, e eles me contaram essas histórias que eu não vivenciei, dos R$4.000 em moeda equivalente de hoje, para entrar na fila e para pagar a linha do telefone, que tinha que fazer a declaração de renda, do ativo. Claramente é algo que parece não 20 anos atrás, ou siglo passado. Né? Então, quando a gente olha o que aconteceu naquele momento e o que está acontecendo hoje, claramente podemos dizer que foi um sucesso. A privatização do setor de telecomunicações foi um sucesso que provavelmente deveria ser referência para a privatização de outros setores no Brasil. Então, os números, a gente, nos últimos horas de ontem, hoje, já vimos vários de penetração, de como cresceu o nível de serviço, o acesso ao serviço. Claramente, estamos em outro nível do que era 20 anos atrás. Também temos visto esse número, pelo menos em 4 palestras diferentes. Investimentos. Estamos efetivamente falando de quase $1 trilhão
de reais no valor atual gasto pelo setor. Claramente, então, a privatização ajudou a atrair investimento. Isso que era um dos objetivos das metas que tinha o trabalho naquele momento. Hoje, o Brasil é o quinto setor com mais infraestrutura no mundo, do ponto de vista de telecom. Então, claramente, um passo muito grande. Mas, ao mesmo tempo, então, do lado, temos a infraestrutura móvel, o Stefano mencionou 93% de penetração já de 4G sobre as conexões, está na frente de até países desenvolvidos. Tem um tema ainda na fixa, sim, também o país é muito grande, é difícil. Tem um tema de velocidade de conexão, de qualidade, que se compararmos com os demais países, tem espaço claramente para crescer. E o setor também tem o clássico tema das queixas dos consumidores. Tem um tema de percepção do setor entre os consumidores, todos vocês vivenciam isso no dia a dia, percepção e escala também, porque, efetivamente, se a gente pega as primeiras 10 empresas por número de queixas, 5 são telecoms. Não? Também é verdade que não tem muitas empresas que têm a base de cliente que tem uma telecom. Mas que o cliente ligue no call center e se queixa, a gente sabe disso. Agora, o setor tem trabalhado nisso. O senhor Quadro mencionou ontem, caiu desse ano 2017 para 2016, caíram os números de queixas, claramente estamos no bom caminho. Então, um setor que vem se desenvolvendo muito bem, tem algumas coisas para ajustar, tem alguns desafios importantes. E também mencionamos já alguns deles. Primeiro tem pressão na receita, no top line. E isso em geral, mundial, em particular no Brasil, por serviço equivalente, esses são os preços, a queda do preço nos últimos 5 anos. Então, móvel, banda larga fixa, estamos falando de menos 50%. Claramente é um ambiente difícil para poder fechar as contas com esse tipo de preço. Ótimo para o consumidor, claramente, mas é uma corrida das operadoras para tentar oferecer um serviço cada dia melhor para poder, obviamente, crescer também na parte de top line. A parte de CAPEX, temos visto o número de investimentos importante e claramente, longe do que de como se estabilizou o setor na Europa, nos Estados Unidos. Estamos mais entre o 12% e 17%. O Brasil é grande, precisa de infraestrutura, estamos 23% sobre a receita. E o tema da carga tributária, acho que não preciso nem mais dizer nada, porque foi amplamente discutido, tipo sapo dissectado, né, de todos os vários impostos, visto por tipo de imposto, por região. Mas, claramente, a gente, trabalhando com números, sempre tem uma forma de interpretar os números. Olha de um lado, do outro, pode contar uma história diferente. Na parte de imposto de carga tributária, não tem muita história diferente para contar. É efetivamente alta. E comparando com todos os países, é alta. Então, claramente, está pesando no setor. Eu acho que não vi nenhum executivo de nenhuma empresa de telecom no Brasil que não se queixou disso. E tem um tema que estas condições, o Oscar mencionou já esse assunto, o retorno não temos retorno sobre o capital investido. Então, aqui essas são 4 empresas de telecom do Brasil. E esse é o capital que ali colocaram, investiram nos últimos 5 anos. A gente até mais bonzinho do Oscar, estamos usando um WACC de 11%, como média dos últimos 5 anos. Mas tem uma que conseguiu ter retorno ao capital. Então, e nesse caso, na verdade, chegou ao nível do WACC, quer dizer, o economic profit, 0. No caso das outras 3, a segunda queimou mais ou menos 1,5 bilhão. A terceira, 2,5, a terceira, mais de 3 bilhões. Estamos falando de um acumulado em 5 anos de uns 170 bilhões. Então, claramente, sobretudo no âmbito de telecom que tem ou o grupo tem outros negócios, ou tem acionistas estrangeiros, a decisão de alocação de portfólio não é uma decisão fácil de colocar dinheiro no Brasil. Então, esse é um tema que tem que ser endereçado se o setor quer continuar atraindo investimento no Brasil. Quando a gente olha países de fora,
não existe o país perfeito, que já fiz tudo, então tem só que pegar a receita e aplicar para o Brasil. Mas a gente tenta entender o que os outros estão fazendo, obviamente, para ver se algo dá para fazer. O que a gente gosta são essas políticas que, primeiro, não são impositivas, e, segundo, tentam criar as condições para o mercado colocar os investimentos. Então, temos casos, por exemplo, da Inglaterra, com um tema de cobertura universal. No caso dele, um fundo público para estimular aquelas áreas que são comercialmente não viáveis, onde, claramente, as operadoras sozinhas não teriam nenhum interesse de colocar dinheiro. Tem os casos da Itália, o caso do México, que estão indo por caminho de criar algum tipo de wholesale, que seja fixo móvel, que seja público ou privado, mas, de alguma forma, criar algo de compartilhamento de infraestrutura, obviamente, para baixar o custo de capital. Tem o caso da Austrália, que está indo, já resolveu mais ou menos o tema de infraestrutura, não, de cobertura universal, então agora se está preocupando muito mais com o acesso, com a qualidade, com a tipologia de acesso. Então, estão fazendo uma política, um fundo público, para estimular as migrações a 50. É o número perfeito, não sei se 50, mas claramente 50 é o nível que a qualidade e a experiência de um consumidor com praticamente todos os serviços é garantizada. O Brasil está fazendo coisas, não é que claramente não está parado. A gente vê, tem o tema digital, tem o tema o Plano Nacional de Internet das Coisas, que a gente até como McKinsey ajudou, tem uma parte de inovação, tem a parte de manufatura. Todas coisas muito relevantes para o país, super interessante. Agora, o problema qual é? O problema é que essas coisas têm que sair do papel. Tem que ter objetivos, tem que ter um acompanhamento de plano de trabalho, que as coisas passem de verdade, tem que ter as condições para atrair os investimentos que estão escritos no papel dizendo que serve, mas alguém tem que colocar, se não tem o setor público, o setor privado tem que fazer, então tem que ter as condições. E, sobretudo, deveria ter, essa é outra coisa que a gente aprende de outros países, planos que são de meio prazo, que vão além dos ciclos políticos. Então, não depende de um governo do outro, mas são para o bem final do país, que tem que ter continuidade ao longo das várias trocas de pessoas ou de partido que pode ter no governo. E esse é um ponto muito importante para assegurar a continuidade. Então, e fatores, questões que a gente acha que deveriam ser endereçadas. Tem claramente um tema de ambiente regulatório, de volta, impostos, tem que ser endereçado. Tem um segundo tema de modelo de concessão e competição, que, na verdade, é de telecom, mas em mídia, provavelmente tem outras adjacências que hoje têm que ser consideradas, porque as fronteiras entre uma indústria e outra está começando a ficar muito menos definida e estável. E tem um tema de acesso universal, que claramente que discutimos também. Tem outro bloco, que é o bloco mais azulzinho, que é o tema de segurança. A gente está acompanhando que está, não, as novas regras na Europa. E aí é um tema de segurança de informação, de privacidade. Por primeira vez, esse ano, o cybersecurity entrou entre as 5 prioridades declaradas pelos CEOs mundiais. Então, claramente, como que se garantiza um ambiente com proteção dos dados, garantindo a segurança, evitando de criar inflexibilidade, e como as telecoms poderiam ter um papel em tudo isso, porque provavelmente poderiam ter uma ambição de ser os donos do digital identity, e isso é algo que outras operadoras fora do Brasil estão fazendo, na Europa com o GSMA, nos Estados Unidos estão se associando para tentar, de alguma forma, ter um papel relevante nisso. E sempre falando de que a gente viu um pouco mais ao lado do, chamamos poder público, de instituições, o que deveriam fazer. A gente está falando de digital, não estamos falando só de pura infraestrutura. E tem tarefas e deveres de casa dos operadores também para evoluir, para fomentar o digital. Porque o operador, historicamente, compete entre eles na parte de infraestrutura, na parte de espectro, na parte de lojas físicas. O tema é, hoje, a competição no digital não é só entre as operadoras mais. Não é só que a TIM compete com a Vivo, com a Claro, com a Algar, com a Nextel ou com a Oi. O nível de competição tem outros competidores.
E esses competidores e as capabilities, né, que a gente precisa no digital vão além dos ativos clássicos e do DNA que, historicamente, uma telecom pode ter. Então, tem um tema de dados e de insights. Telecom está sentado por cima da famosa mina de ouro dos dados, mas estão liderando, a gente está vendo no mundo, a criação de ecossistemas. São os telecom que estão liderando isso ou são outros players? Acho que a telecom está perdendo um pouco o caminho, o gancho para usar os dados de verdade dentro, para melhorar o serviço e fora. A parte de experiência. Uma vez que chega a um ponto que a infraestrutura, mais ou menos todo mundo tem. Tem os planos flat, né? Tem muito mais. A competição de oferta e de infraestrutura vira mais limitada, tem uma competição de experiência. E o nível de experiências, um usuário, de volta, não é necessariamente o meu competidor. Estou acostumada à interface da Apple, estou acostumada à recomendação que faz a Amazon, que faz a Netflix. Cada um dos outros players do ecossistema digital estão mostrando o que é o bom e o que é o ótimo. Então, o patamar onde a telecom tem que operar é alto. E tem um tema de conteúdo e serviço. No sentido que a grande discussão conectividade, claramente, é fundamental, é o que está atrás de toda a digitalização de qualquer setor, mas, alguma vez, é um negócio sozinho, um negócio ingrato. Então, como que consigo, de alguma forma, ir além em valor agregado da pura conectividade? E vamos ver um caso. If you are sitting in the United States or Europe right now, you've probably never used a Chinese app. But the reality is, if you want to know how the internet will develop, China, the land once known for its cheap ripoffs, has actually become a guide to the future. And the greatest example of this is WeChat. WeChat is an example of, for lack of a better word, a super app. It's a Swiss Army knife that basically does everything for you. It's your WhatsApp, Facebook, Skype, and Uber. It's your Amazon, Instagram, Venmo, and Tinder. But it's other things we don't even have apps for. There are hospitals that have built out whole appointment booking systems. There are investment services. There are even heat maps that show how crowded a place is, be it your favorite shopping mall or a popular tourist site. The list of services goes on basically forever. But it's not the variety of things you can do on WeChat that makes it so powerful. It's the fact that they're all in one app. So why does that matter? Hypothetically, imagine you're sitting at home and one day you notice your corgi is dirty. You open WeChat, hit a few buttons, and a few hours later a man shows up at your door with some shampoo and a big vacuum. Your dog gets cleaned and he looks great. You take a photo, you share it with your friends, and tag the dog cleaning business. You haven't left the app. Your friend who likes Hello Kitty and works a boring office job is slacking off at work and looking at WeChat. She sees the photo of your clean corgi. She decides she wants her poodle cleaned. She clicks the tag on your photo and orders the same service. Within seconds, the man with the big vacuum is on his way to her house. She pays him, and he's happy because he got paid instantly on WeChat. She starts chatting with you to thank you. Neither of you have left the app. While chatting, she tells you about a new hip noodle joint. She says, you have to come. It's a schlep, but you accept. She orders food while still at her desk. You order a taxi. She pays for the food. On the way to her house, the man with the big vacuum invests the money he earned from both of you into a wealth management product that's probably a little too risky. Neither of you nor the man with the big vacuum have left the app. Both of you arrive and the app tells the kitchen you're there. Your WeChat profile photo pops up on the wall. It's an old photo from the year you had that weird part in your hair. Of course she makes a comment. Your food is served. You notice your meat is a bit overcooked, so you snap a photo and post a disparaging restaurant review. You're already on your phone and you remember you still owe your friend money because she paid. You transfer her money. Neither of you, the man with the big vacuum, nor the restaurant have left the app. At the restaurant, there are no menus, there are no waiters, there is no cashier. There is only WeChat. Interessante. WeChat tem 1 bilhão de pessoas, mediamente gastam R$280 por mês no aplicativo. Então, claramente é uma digitalização com criação de valor. O tema não estou dizendo que tem que fazer um WeChat, é bem difícil.
mas como que o setor, poder público, de alguma forma, acelerar tudo que é a discussão de infraestrutura, que algumas dessas coisas são relevantes, mas tem coisas que provavelmente há 5 anos atrás estamos discutindo, para tentar pensar também como pegar uma fatia desse valor que se cria na parte digital e não deixar tudo para outros que não são operadoras do setor. Obrigada. Obrigado, Marina. Permanece com a gente agora durante o debate. Eu vou convidar, então, o moderador dessa sessão, é o Paulo Silva Pinto, editor de Economia do Correio Brasiliense. Peço uma salva de palmas, Paulo. Compondo o restante da mesa, temos o André Borges, secretário de Telecomunicações, que já esteve aqui agora de manhã. André, por gentileza. Temos também o Eduardo Navarro, presidente da Telefônica. Temos o Eurico Teles, presidente da Oi. O Luiz Alexandre Garcia, presidente do Grupo Algar. Stefano De Angelis, presidente da TIM. E, substituindo o José Félix, temos o CEO da Claro, da operadora Claro, Paulo César Teixeira, que vai participar também. Peço uma salva de palmas para o Paulo, que ainda não tinha sido apresentado. Paulo, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar aqui com uma avaliação desses 20 anos de privatização, do legado desses 20 anos de privatização, depois da apresentação sensacional que foi feita aqui para a gente, mas é importante ter relatos pessoais, né, das experiências de cada um aqui. Eu queria convidar para fazer isso o Navarro. Quer dizer, o que você destacaria? O que você acha que é o principal ou os principais pontos do legado desses 20 anos de privatização? Eu não tenho nenhuma dúvida que foi o modelo não de privatização mais bem sucedido. Acho que comparando aí com outros setores, não tem nenhuma dúvida. E a prova é que eu acho que a razão para isso é que eu acho que foi bem planejado, ou seja, foi bem pensado, foi bem estruturado. Eu acho que o legado é muito positivo para o país. Seguramente o que o país arrecadou em impostos nesses últimos 20 anos é muitíssimo mais do que o valor que ele vendeu à empresa, mas muitíssimo mais. Se nós fizermos a conta aqui, não, que o setor hoje arrecada 60 bilhões por ano, se multiplicarmos isso por 12, dá 1,2 bi de impostos arrecadados em 20 anos. Isso é bastante mais do que acho que vale a Petrobras hoje. Então, muitas vezes a gente avalia não quanto é que vale um ativo e depois, ou seja, a produtividade, estou falando só impostos, a produtividade que o país ganhou por ter a população com acesso ao serviço, isso é enorme, é incontável. Se eu pudesse não apontar aqui, talvez, o setor que menos tenha sido favorecido ao longo desses 20 anos, eu diria que foi quem apostou na privatização. Ou seja, vou rodar aqui um número. Na época, a Telefônica comprou a Telesp Fixa de São Paulo e outras empresas, a Telerg Celular, o Paulo sabe bem disso, mas vou falar só da Fixa de São Paulo, só a Fixa de São Paulo. A Telefônica comprou, na época, na verdade, embora tenha vendido 19% da Telebrás, como havia uma Telesp participações, uma Telesp operadora, na verdade, a participação que a Telefônica comprou da Telesp Fixa foi de 16%, 17%. Mas, para arredondar a conta, vou falar que foram 20%. E pagamos, na época, 5 bilhões de dólares. Então, só a Telesp Fixa, se a gente fizer a compensação para aqueles 20%, só a Telesp Fixa, há 20 anos atrás, custou 20 bilhões de dólares. Depois disso, naquela mesma época, nós compramos as celulares, a Telerg, a Bahia, Telecentro-Oeste, Telemig, GVT, cada uma delas 7 bilhões de dólares, 8 bilhões de dólares, mas só para ficar, na primeira que nós compramos, custou 20 bilhões. Depois de ter feito todos os investimentos que nós fizemos hoje, a Telefônica Brasil, a Vivo, não vale 20 bilhões de dólares. Ou seja, não vale uma das empresas que nós compramos no começo da história. Então, ou seja, acho que isso é importante porque outras empresas que venham a tomar decisões de investimento no Brasil, e o mercado hoje de capital é um mercado super líquido, então, ou seja, na hora de tomar decisões de investimento entre China, entre Brasil, entre Índia, entre Coreia, entre Rússia, entre Dubai, as pessoas vão olhar isso.
Então, o quadro que a Marina mostrou, não de retorno sobre capital, ela usou os últimos 5 anos, se pegarmos para mim que os últimos 20, a história é pior. Né? Então, acho que é muito importante, não? Ou seja, a gente comemorar que foram 20 anos de um legado especial para o Brasil, espetacular, ou seja, o valor que a empresa, o valor que foi vendido, os impostos que foram arrecadados, a acessibilidade que foi dada ao serviço. Agora, atenção à rentabilidade, por quem apostou nisso, porque dessa rentabilidade dependerão muitas apostas que serão feitas no futuro. Deixa eu insistir na pergunta ainda com você. É o seguinte, isso que você trouxe é muito importante. Agora, seria interessante a gente entender o seguinte, se 20 anos atrás a empresa, ou, enfim, os acionistas tivessem tomado a opção de fazer outro investimento em outro lugar, eles teriam sido mais felizes do que esse que foi feito aqui? Depende. Se nós tivéssemos comprado ações da WeChat, seguramente. Não tivemos essa visão. Não, ou seja, o setor de telecomunicações, na verdade, é um setor difícil, não em todo o mundo. Não, ou seja, não é privilégio do Brasil, né? Essas dificuldades que a gente enfrenta. Difícil dizer, ou seja, eu em nenhum momento não estou dizendo que a Telefônica está arrependida dos investimentos que fez no Brasil. São investimentos de longo prazo. Nós vamos participar da festa aqui do Stefano, não, dos 50 anos aqui da TIM. A Telefônica também vai comemorar e vamos fazer 100, ou seja, a Telefônica é uma empresa que daqui a 6 anos completa 100 anos de existência. Então, é um investimento de longo prazo. Então, em nenhum momento, ou seja, em nenhum momento, eu estou dizendo que passou qualquer motivo de arrependimento por esse investimento. E se pudéssemos, e se tivéssemos tomar não a decisão, e naquele momento não, eu participei da decisão como consultor, a decisão seguramente seria fazer de novo. Tá? Seguramente seria fazer de novo, porque nós temos muita confiança no futuro desse país, nós temos confiança de que não é um investimento para retornar em 3 ou 4 ou 5 anos, que é um investimento de longo prazo. Tá? Agora, valeu a pena? Valeu. Faríamos de novo? Faríamos. Agora, temos que estar todos muito conscientes, não, que quem apostou há 20 anos atrás, até agora, o retorno não é o desejado. Obrigado. Quero passar a palavra agora para o Paulo César, continuando nesse tema do legado dos últimos 20 anos, mas olhando mais para o futuro. A gente viu na apresentação da Marina que o modelo está esgotado, né? Quer dizer, não dá mais para contar com esse arcabouço que a gente tem agora. O que a gente tem que pensar no modelo que seja, e ela chamou a atenção para o fato de que é necessário ter regras que avancem além dos governos, porque senão a coisa fica complicada. Pode ser perdido, não dá para ter estabilidade, não dá para ter confiança. Por outro lado, chama-se a atenção de que é necessário ter coisas mais para curto prazo, né? Quer dizer, será que dá para a gente pensar num arcabouço que seja para os próximos 20 anos? Ou o que seria exatamente? O que a gente deve esperar? Bom, eu sou otimista. Eu acho que quem vivenciou o Telebrás, vivenciou o modelo estatal, eu vivenciei isso por 18 anos, né? Primeiro como operador, depois como hold, depois voltei como ser diretor da empresa do sistema Telebrás. Participei da privatização como CEO lá no Paraná, na TIM Sul, na época, e depois vivenciei o modelo privado, ou seja, e realmente a mudança é espetacular. Quer dizer, o Brasil tem que ficar grato a isso, porque o que se mudou no país, né, em termos de telecom, deve ser a privatização. Né? E a experiência que eu tive no Grupo Telefônica, agora no Grupo da América Móvel, mostra o quanto se faz nesse setor, o quanto se empenha de capital. E os acionistas são sempre otimistas também, né? Sempre o amanhã será melhor, né? Eu sou otimista, eu acho que a tecnologia ela impulsiona isso, ela faz com que nós sejamos demandados, quer dizer, quem que não quer ter um negócio que as pessoas demandam, né, tem interesse em ter. Então, é fantástico isso tudo. Agora, sabe que eu saio um pouco preocupado aqui do evento. Eu assisti ontem a abertura e eu ouvi o ministro dizer que, por incrível que pareça, um PL, que é PL 79/16, né? Significa que ele está há 2 anos no Congresso Nacional e que não há conscientização, né, política da importância da aprovação desse projeto de lei. Então, realmente é preocupante, quer dizer, ou seja, que país é esse? Será que nós estamos absolutamente não convincentes, né, em propor e aprovar um projeto que vai beneficiar a sociedade no final do dia?
E depois, hoje eu vi o presidente da Anatel também mencionar que nós temos ainda, depois de todo o esforço de investimento, e eu participei de todos os processos licitatórios e cumprimos todas por onde eu passei, as regras dos editais, as mais complexas, inclusive, né? Vender uma frequência, associar uma obrigação que era de fixo no mundo móvel, quer dizer, o negócio mais complexo imaginável, né? O Brasil te dá essas práticas assim. E ainda temos 2.000 subdistritos não atendidos. E eu não vi nenhuma iniciativa de como fazer isso. Ou seja, vem cá, vamos atender esses caras, por amor de Deus. Vamos reunir as empresas aqui e encontrar uma maneira, ou seja, né? Tem maneira de fazer, né? Então, eu acho que o otimismo existe, eu acho que a vontade de fazer existe, as operadoras todas, e mostraram aqui o quanto o setor evoluiu. Agora, eu acredito em etapas mais curtas. Eu acho que nós temos que vislumbrar etapas... Até a pergunta que o próprio André respondeu aqui, dá para fazer alguma coisa esse ano? Claro que dá, o ano não acabou ainda. Se menciona, agora tem Copa, depois tem eleição, pô, parece que todo mundo está de férias. Ou seja, o ano não acabou, tem muita coisa para fazer. E eu acho que dá para estabelecer metas, por que não? Então, acho que a expectativa que eu tenho, quer dizer, que realmente nós consigamos, primeiro, convencer a classe política o quanto nós somos importantes, relevantes, e prestamos um serviço essencial para a população, e que, efetivamente, se coloque metas, mas, naturalmente, que as empresas possam também, depois, ter o retorno desejado. Eu acho que não vou aqui chovendo molhado, o Eduardo foi muito bem, e a Marina também no trabalho que ela apresentou, e todos os que falaram aqui a questão do retorno do investimento, que é crucial para qualquer tipo de negócio. Mas, enfim, quer dizer, eu acho que falta um pouco de atitude para o setor, no sentido de caminhar mais rápido para fazer as coisas acontecerem. Obrigado. Bom, 2 anos você acha que é demais, mas para quem conhece o Congresso, isso é quase nada. Olha o tempo que está para resolver outras questões, como a tributária, a fiscal, a previdência, enfim. Mas, continuando nessa discussão, queria chamar o Eurico Teles para a conversa. Quer dizer, no ano passado, a expectativa era muito grande de aprovação da lei geral. Você acha que isso continua sendo uma coisa que vai fazer uma grande diferença para o país, para as empresas, para o setor, enfim? Quando você fala da lei geral, você está falando do PL. Telecomunicações, exato. PL 79? Sim, exato. Deixa eu te falar. O PL é importante para o setor de telecomunicações e comunicação. Lá dentro do PL está também muita coisa da radiodifusão. Transformar obrigações, e eu diria, transformar obrigações de concessão que não tem mais sentido, e de redirecionar esse investimento para áreas que têm sentido, isso é urgente. Né? O Paulo falou aqui, você falou que 2 anos de Congresso talvez seja um prazo muito curto para o Congresso. Para a economia, não é. Claro. Para a economia, ela mata uma empresa em muito pouco tempo. Né? E a Oi não está morta, porque tem uma lei de recuperação que foi amplamente atendida e possibilitou, o Judiciário brasileiro possibilitou essa alternativa. Nós fizemos, e aí vem a importância do setor de telecomunicações, que o Navarro falou, e que o Paulo falou, é que nós fizemos na Oi 31.000 mediações no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, se não fosse a internet, não fosse a telecomunicações, só a telefonia não fazia. Precisava de telecomunicações, da internet. Então, a modernidade do setor, ela só vem com a legislação. O nosso setor é regulado. Então, a gente precisa de modernidade na legislação. O setor, o Navarro falou aí, de 60 bilhões de tributos. A Oi, de 2003 a 2016, recolheu 30 bilhões de tributos. E tem mais uma coisa. O tributo na área de telecomunicações é na fonte. Sai na minha conta, eu já recolho antes de receber. E você não se acredita, mesmo depois que você não paga, que o cliente não paga. Então, é um setor que, como o Paulo falou, o Eduardo falou, e o presidente da Anatel, os demais colegas falaram, é de suma importância para a nação. E os políticos, a classe política, as instituições que têm autoridade de regulamentação, têm que dar esta importância. Comprar uma companhia por 20 bilhões de dólares há 20 anos atrás, ela vale menos, e o empresário dizer que esse investimento ainda valeu a pena, porque ele tem esperança que esse país modifique, modernize,
Isso é o que move o povo brasileiro, o investimento, inclusive estrangeiro. Então, eu digo o seguinte, a lei geral modificada pelo 79 é urgente. Ela não pode demorar, não pode deixar de passar esse ano, não pode, sob pena de matar muita coisa, muito investimento, muita modernidade. Agora, nesse ano é difícil, né? No ano eleitoral, como é que você vê essa... Quer dizer, se isso não acontecer, quais vão ser as consequências para o mercado, para o setor, enfim? Eu diria o seguinte, a consequência para o mercado é que ele fica parado. E eu comungo muito da ideia do Paulo, que o Paulo falou aqui. O Brasil parece que é um país que é autossustentável sob todos os aspectos. Tem São João, tem carnaval, tem eleição, tem futebol, e o país para. Isso é algo de preocupar, porque eu diria, assim como qualquer um dos senhores, eu acordo de manhã, eu estou devendo uma fração de 1,30 avos do condomínio, da minha casa, da luz, do telefone. A mesma coisa é a empresa. Ela deve 1,30 avos de muita coisa do imposto. Muita coisa, do investimento que não vem, que não retorna. Então, eu acredito muito que o Congresso Nacional, que é representante dos estados, que representa a Câmara Federal, que vão olhar esse lado e que até julho esse PL, eu acredito que está aprovado. Bom, outra coisa, além do quadro político e eleitoral complicado nesse ano, né, a gente tem uma situação econômica que não era exatamente a prevista. Né, Stefano? Eu queria chamar você agora para comentar. Quer dizer, o câmbio não está no lugar que muita gente esperava, não sei se estava se ele está na tua previsão, no teu plano para o começo do ano. E a recuperação econômica também está muito aquém do esperado. Né? Como é que você vê essa situação conjuntural da economia para o setor, além de todos os outros problemas que a gente conhece, que são estruturais, sobre os quais a gente falou tanto aqui já? Por um lado, a gente não é que fica muito preocupada com um trend que imaginamos ser de curto prazo. Ou seja, o nosso investimento, a característica principal das telco, assim como outras empresas do mundo das utilities, são investimentos com payback de vários anos, não? Investimento em FTTH varia entre 7 e 10 anos. Então, ter um período de 3 meses, 6 meses de volatilidade maior no câmbio, a gente se protege com banda cambiária nos contratos, então isso hoje não preocupa. Está um pouco fora do que a gente esperava, honestamente, a gente não esperava ter um câmbio com o dólar nesta área. Não preocupa porque a gente entende que não é um movimento de longo prazo. É claro que muito vai. Eu fui nos Estados Unidos a semana passada a fazer os nossos roadshow. Hoje tem uma situação que é a pior para a economia, que é não saber o que exatamente vai acontecer. Não? E hoje o problema, por exemplo, no ambiente político, que eu percebo, poi eu sou o cara que tem menos informações para ter uma ideia do que pode acontecer, que também vocês, quando a gente pergunta o que você imagina que pode acontecer agora com as eleições, ainda não tem um cenário do que pode acontecer. Cioè, vai se criar daqui a pouco provavelmente o que pode acontecer. Se depois pergunta, ok, isto que pode, mas que vai acontecer? Isto não ajuda a economia como um todo, não ajuda a confiança do consumidor. Um evento também que a gente acha pode até ter um impacto, mas sempre de curto prazo, a mesma Copa do Mundo, que eu nem sei que é, porque ouvi falar muito desta Copa do Mundo. Não tem mais graça, né? Este ano me falaram que não vai jogar, não? É assim? Acho que é uma coisa interessante. Não, nesta fase a gente vai ser, agora não é uma brincadeira, eu acho que a economia nesta fase que é o Girassoli também, acho que você nem que também não sabe. Ah, você é brasileiro, verdade, ganhou a cidadania. Tirando a brincadeira, é uma fase onde também uma vitória do Brasil pode ter um impacto, mas novamente vai ser um impacto de curto prazo. O que a gente espera, e este é o chamado que eu fui fazer no final da apresentação, é que a gente tem que construir uma agenda estruturada, urgente, de reformas. Porque o que é um fato
que atrasou, conforme esperado. Eu me lembro, chegando 2 anos atrás, me lembro nas apresentações que a gente montava para a Itália, vai entrar a reforma do setor de telecomunicações, vai entrar a reforma do mercado do trabalho, vai entrar a reforma da previdência privada, não aconteceu nada. Esta é uma coisa negativa, e hoje está gerando esta situação também de percepção dos mercados internacionais. Isso você acha que vai atrasar os investimentos da sua companhia ou de outras? Novamente, é o que eu respondo. Quando eu tenho o meu planejamento de investimento, que é construção de fibra, construção da nossa rede de 4G, isso não é que vai impactar, não é que eu vou agora parar os investimentos. Se eu tivesse feito isso no passado, hoje não estaria aqui a falar da TIM, mas estaria aqui falando de uma empresa que provavelmente não existiria, porque se a gente parasse os investimentos, também a força do setor foi essa, que a gente continuou investindo em ano come foi o 2015, 2016, super complicado. A TIM até tinha mais investimento no 2015, quando estava perdendo 8% de receita e 15% do EBITDA. Não é que não para os investimentos, a gente foi mais tentando de ganhar economia nos custos que parando os investimentos. Então, este não tem um impacto no nosso nível de investimento. É claro que depois as reformas estruturais, isto sim vai mudar. Por esta chamada que eu fui fazer no final da apresentação, a gente precisa de um círculo virtuoso, porque o círculo virtuoso depois gera investimento, dá oportunidade de reduzir custos. Todo o tema da digitalização, que foi muito falado nestes 2 dias, não é só um tema de oportunidade para nós, de oportunidade para o cidadão, é também oportunidade de pegar recursos que hoje a gente gasta em call center, dando um serviço não necessariamente que é o que o cliente pretende, transformar isso em um atendimento digital e usar estes recursos para novos desenvolvimentos. Nem estava naquele círculo virtuoso, mas este é muito mais. Não? Porém, precisamos urgentemente de retomar o caminho das reformas. E você vê a possibilidade de vir a ter uma liberdade maior, que é o que você está este é um reclamando? dos nossos pedidos principais, não? De ir a um mercado que temos exemplos. Agora, a gente não gosta muito de fazer o exemplo dos Estados Unidos, porque tem muito debate sobre o perfil do presidente dos Estados Unidos. Porém, a deregulation lá está funcionando. Este é um fato, está funcionando. Ou seja, é uma demonstração que o nosso setor, não necessariamente se hiperregulado, vai funcionar melhor para o cliente final e para o desenvolvimento do país. Então, a gente acha que hoje a gente tem sim que rever totalmente a estrutura da regulamentação. Quem que é difícil convencer? Quem que não compreende isso direito? O agente regulador, o Congresso ou a sociedade? Ou todo mundo? Acho que precisa ter um pouco mais de coragem. Isso é o que hoje falta, honestamente. Porque estamos um pouco num modelo antigo que temos um pouco de medo de mudar, porque até o que aconteceu no último período, novamente, com o olho de uma pessoa que são 2 anos que voltou aqui, não? Todo o PL parou por um tema que não tem nada a ver com o conteúdo e os princípios do PL, que foi o presente, porque, falamos a verdade, o que mandou o PL parar foi o presente para as telcos, não? Sem sabendo o que era o PL trata de assuntos que não tem nada a ver com o revertible asset, por exemplo, trata de espectro da telefonia móvel. Eu acho que as pessoas que falaram isso nem sabem. Não? Então, lá precisava provavelmente de mais coragem para ter uma reação mais forte. Nós unimos as nossas forças, mas também fomos criticados porque você está unindo a força porque está interesse em ganhar aquele dinheiro do terreno que mostrou hoje o Navarro, o asset revertido também. São estas coisas, não? A gente tem, provavelmente erramos, como até admitiu o Eduardo, provavelmente nós também poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter usado também estas oportunidades para explicar melhor o PL 79, porém, se eu posso falar, faltou provavelmente um pouco mais de força e de coragem em avançar nestas reformas. Não? Obrigado. Queria passar a palavra para o André Borges, continuando nessa discussão de como convencer os atores, a sociedade, o Congresso, enfim, todo mundo que está envolvido. Desde 2009, esse painel Telebrasil
traz de maneira muito forte o tema da agenda digital. O que falta para passar essa mensagem, talvez com maior efetividade para a sociedade, para o governo, para o Congresso, para todo mundo? Eu acho que, de certa forma, é um pouco o sucesso do setor. Tá? Então, esse setor é um setor que o pessoal takes for granted, entendeu? Porque fez a privatização, toda a política pública, mais ou menos da época e que podia se prever, ela estava embedded lá nos termos da privatização, e tudo foi acontecendo, e o Brasil foi se tornando um milagre, né? E o sucesso atrapalha no convencimento de que é necessário fazer mais, é isso? Eu acho que as pessoas acham que o setor vai bem, né? Então, assim, a gente fala em destravar o investimento, isso é modo de expressão, né? Porque, como eles disseram agora, eles não param de investir por um momento no país. O que acontece é que existe um decréscimo assim, significativo do investimento e que afeta toda a cadeia, né? Então, todo mundo se ressente, né, dessa redução. E, principalmente, sabendo que existe mercado, existem condições de fazer muito mais. Então, eu acho que o aspecto de sensibilizar toda a sociedade no sentido dessas reformas é importante. Fica difícil explicar uma paralisação de 1 ano e meio, né, na tramitação de um projeto de lei tão relevante. Até porque, do ponto de vista do governo, os termos do projeto são todos positivos, né? E essa é a visão convergente de todos os ministérios e do governo de uma forma em geral. Em virtude de outras prioridades políticas que nós todos conhecemos, né, e vivenciamos, isso ficou um pouco de lado, né? Eu acho até normal que isso tenha acontecido, mas houve um exagero, né? Acho que por muito pouco, mas muito pouco mesmo, esse projeto não foi aprovado ainda já em 2016, né? E depois ficou parado, questões do Supremo e depois questões políticas de tramitação. O fato é o seguinte, embora ainda exista um debate e existam opiniões formadas, eu não vejo uma evolução nesse sentido, né? Mas o fato é que a grande maioria é favorável a essa mudança, né? E, uma vez tramitando, né, fazendo isso acontecer, o nosso prognóstico é que rapidamente essa matéria seja aprovada na comissão e no plenário. É uma questão de fazer esse movimento político acontecer. Hoje, bem ou mal, né, ainda existe essa força, assim, de fato, assim, esse ano o PL ele aparece como um projeto que é prioritário para o governo, e o governo está atuando dessa forma, de forma até diferenciada em relação aos anos anteriores, em que nós tivemos tanto sucesso, a despeito de não haver essa colaboração. Mas você acha que é possível resolver isso num Congresso que está se preparando para uma eleição nacional? Possível é. Não posso dizer que é provável e que vai acontecer, mas é possível e em acontecendo, acontece de forma muito rápida. Mas essa, como já colocaram, né, esse é um primeiro passo que vai ajudar a destravar investimentos, vai retirar um alto grau de incerteza, né, com relação a uma série de embaraços, né, que impedem e atrapalham os investimentos no país. Mas, por exemplo, nós também estamos trabalhando numa política pública que prega uma diretriz de se fazer uma redução na regulamentação, de fazer uma desoneração da regulamentação, tudo com base no impacto, numa análise de impacto regulatório. A gente entende que isso é igualmente relevante, porque se você tem uma competição que vem por operadoras de internet, utilizando a rede, você tem uma competição mais acirrada ainda. Então, assim, por definição, quanto mais competição você tem,
menos regulação você precisa, tendendo a zero, né? Porque o mercado se autorregula, né? E assim a alternativa de ofertas é o que faz a grande diferença, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que eu entendo que nós precisamos vender melhor para a sociedade, que precisam ser feitas, né? Mas, do ponto de vista da agência, eu acho que já existe esse convencimento, de governo também, e se a gente não concluir isso nesse governo, a gente vai deixar o legado. Assim, nós estamos fazendo... eu não gosto de chamar de planejamento, porque eu não gosto da história de planejar para os outros, né? E muito menos planejar sem dinheiro. Eu acho que nós temos um diagnóstico aí de longuíssimo prazo do que precisa ser feito. O Ministério fez, a Anatel em paralelo, e o diagnóstico é absolutamente convergente, né? Então, existindo esse diagnóstico, assim, a chance de você conquistar um plano é muito maior, né? Mas, efetivamente, a gente precisa dar um jeito de ter orçamento para investir nesse setor, né? Obrigado. Bom, você mencionou o sucesso, e a gente viu aqui na apresentação da Marina o sucesso que foi para o país, né, ter um setor de telecomunicações em outro nível nos últimos 20 anos, né? Enfim, eu mesmo acompanhei isso um pouco de perto em algum momento. Eu estava ali, eu era repórter de telecomunicações de infraestrutura na época da privatização. Eu estava lá na Bolsa do Rio. Então é impressionante o que aconteceu nos últimos 20 anos no país. Agora, uma coisa que resta a ser feita, e o Stefano mostrou muito bem, é a universalização da banda larga, né? Quer dizer, que vai levar 60 anos para chegar para todo mundo se continuar no ritmo atual. 30 anos só para chegar nos 70%, né, que você mencionou ali. Enfim, então eu queria perguntar para o Luiz Alexandre Garcia o que o setor pode fazer para que essa universalização seja mais efetiva, mais rápida. O que a gente pode esperar em termos tanto regulatórios quanto de negócios, enfim? Paulo, obrigado pela pergunta. A coisa básica para a universalização da banda larga é a conectividade. Então, nós já temos uma conectividade que vem aumentando muito nas principais cidades do Brasil. Nós temos ainda as áreas rurais ou zonas mais remotas, e eu queria chamar a atenção aqui da importância das empresas regionais para que a gente possa levar a conectividade. Hoje nós temos milhares de empresas regionais no país. Já existe, sim, alguma flexibilidade regulatória para essas empresas, uma flexibilidade fiscal para essas empresas que estão no Simples, até mesmo o acesso à rede para locais de mercado significativo, mas essas empresas precisam ter incentivos para implementar suas redes em locais onde não tem rede hoje. Eu acho que isso aumentará a capilaridade da telecom no Brasil. Hoje não falamos de empresas de abrangência nacional ou empresas regionais. Eu acho que são empresas nacionais e empresas regionais. E, no futuro, essas empresas que têm um benefício até 50 mil clientes, ou elas formarão consórcios, se fundirão para se montar uma empresa um pouco maior, ou serão absorvidas pelas empresas grandes. Eu gostaria de pegar a oportunidade, Paulo, e fazer um comentário aqui, complementando a analogia dos meus colegas. Durante todo esse painel, nós já vimos aqui a apresentação dos presidentes, apresentações muito esclarecedoras do diagnóstico, do que fazer. A LCA fez uma apresentação fantástica, a Marina também fez uma apresentação fantástica. Muitos dos senhores e senhoras que estão aqui no auditório se lembram do momento da privatização das telecomunicações do Brasil. O Eurico, o doutor Eurico, na época, na função de advogado, se lembra disso muito bem, se parecia impossível fazer a privatização do Brasil.
O que foi o fator diferente? No dia do leilão tinha gente que dizia que não ia acontecer o leilão naquele dia. Eu não sou advogado, mas nós tínhamos o governo tinha centenas de advogados segurando aí petições e mandatos de segurança, 24 horas por dia, mandatos entrando de madrugada, o leilão da Bolsa, não sei como aconteceu, mas 3 homens fizeram isso. Um grande líder, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que determinou que se fizesse a privatização do Brasil, então, a liderança principal desse país, e 2 outros, os saudosos, o nosso ministro Sérgio Mota e o presidente da Anatel, o Guerreiro. Então, eu vejo o seguinte, nós já temos o diagnóstico, nós sabemos o que fazer, a situação do Brasil na época da privatização da telefonia, o STFC, que era a Voz, era pior do que nós temos hoje, ou semelhante. Então, o que nós precisamos ter é uma liderança, um projeto de governo da presidência da República para que realmente a gente não esteja discutindo aqui, eu estou vendo aqui, o futuro é agora, talvez daqui a uns anos a gente vai estar discutindo aqui, o futuro passou. Porque todos que vieram aqui, sejam representantes do Ministério, na figura dos secretários, do ministro, os representantes da Anatel, todos querem realizar o diagnóstico do que nós já sabemos o que fazer. E eu concordo plenamente com você, Paulo César, nós estamos num ano que parece que é déjà vu, que já acabou o ano. O que é que nós podemos fazer ainda para que a gente não tenha um ano perdido e estar discutindo as mesmas coisas no painel Telebrasil do ano que vem? Eu acho que esse painel aqui, talvez a gente tenha que discutir, elevar a discussão para a presidência da República, a Casa Civil, para que realmente a gente transforme o que todos querem fazer num projeto de governo, que eu não sei, talvez a Marina saiba dizer, mas com certeza o que aconteceu na Coreia, o que está acontecendo na China, não foi somente uma vontade da iniciativa privada. Teve um direcionamento sério e importante para que essa transformação digital aconteça. Você quer comentar, Marina? Você acha que é uma coisa de governo ou é a sociedade inteira que tem que participar dessa eleição, digamos assim, de um tema para o desenvolvimento do país? Não, tem um problema claramente de governo, de órgãos públicos. Nos países onde está avançando, tem uma colaboração, que é uma colaboração, de alguma forma, com o governo incentivando o setor privado. Então, o conceito é como que de alguma forma não atrapalha, não complica a vida, e segundo, como anda com a velocidade mais forte. E o tema também de como anda além do ciclo público, do ciclo político individual, né? Essas são as coisas são as características que a gente está vendo em países onde está avançando a infraestrutura. Tem decisões corajosas que o setor público está tomando, claramente, não? Depois pode dizer, é certo, não sei, o Plano Nacional da Austrália, que colocou a infraestrutura, é certo, não é certo, deveria ter gasto. Mas o conceito está avançando, está fazendo coisas, né? Então, o que a gente sinta, está vendo, todo mundo está vendo, não está andando, está lento tudo. E a velocidade no mundo, e sobretudo dos outros players que aproveitam dessa infraestrutura 10 vezes. Então, ele não tanto esperando para fazer coisas. Então, como que a gente, como setor, mas governo, a sociedade é usuário. Eu acho que os brasileiros, quando você vê, os brasileiros são ávidos de serviços digitais. Ávidos. Quando você disponibiliza algo, o brasileiro usa. Muito culturalmente, até muito mais que outros países. Então, não tem um tema de a sociedade não está pedindo. A sociedade adoraria, acho que, ter qualquer coisa. E muitos verticais, problemas de acesso, que tem acesso à saúde, tem coisa até que pode ser resolvida muito mais com o digital, claramente, e não universalizando o acesso. Então, como que o setor, com a parte pública, pode trabalhar para avançar rápido. Obrigado. Como você falou, quer dizer, as pessoas elas são ávidas para ter as coisas na mão. O problema é fazer escolhas, né? Enquanto sociedade, isso inclui políticas e políticas públicas. Eu queria
voltar ao Eurico Teles para que ele comentasse o seguinte. Uma grande reivindicação do setor é em relação à carga tributária. Agora, a gente vê um governo que não consegue fechar as contas, né? Quer dizer, a meta para esse ano é não passar de um déficit de 159 bilhões de reais. Há risco de que isso possa acontecer. A expectativa de mercado está abaixo disso, está em 138 bilhões, mas conta-se com privatização de Eletrobras, tal coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. E agora já está se falando em mexer na tributação de combustível. Então, acho que antes da telecomunicação vai vir combustível aí, porque o pessoal está assustado. Como é que você vê a perspectiva de uma mudança na situação tributária do setor no meio dessa complicação, desse imenso impasse fiscal que vive o país? Paulo, o presidente da Anatel, ele interpretou essa mudança de tributação no setor de combustível como uma troca de bolso. Ou seja, eu te dou aqui do combustível, mas eu te tiro ali. Ou seja, meu caixa não modifica, talvez até tenha acréscimo. Mudar tributação num país que 49% do valor da conta telefônica é tributo, e é tributo na fonte, é como o seu imposto de renda, o meu, não adianta você chiar, que já vem sem ele. Eu não acredito, no momento, num país que está passando a dificuldade de fechamento de caixa. Eu não acredito em mudança tributária. Não sei se os demais colegas acreditam nisso. Eu não acredito. Eu já queria acreditar, e quero acreditar, como o secretário André Borges falou, e o secretário fala com conhecimento do setor, ele foi diretor de algumas empresas de telecomunicações, ele sabe da dificuldade que é. Eu digo o seguinte, o setor, todos nós aqui falamos, e o Paulo, você falou também, a Marina falou, o importante que a gente tem é o seguinte, o que é que a comunidade, que a população quer? A população quer modernidade, quer acessibilidade, quer voz, quer dados, quer se comunicar. Eu digo assim, olha que eu sou um cara que eu comecei instalando porta-catálogo telefônico. Hoje eu não sento no meu computador, eu uso tudo no meu iPhone. E o presidente da Anatel, o presidente Quadros, ele disse aqui que, na época da privatização, ele já falava que nós íamos ter tudo na mão, e temos tudo na mão. Agora, um país que tem uma arrecadação que tem, e eu fico preocupado, e é verdade, o presidente falou também da Anatel, que os 20 bilhões do FUST são contábeis, ou seja, já foi usado, ele não veio para a destinação que ele foi feito. Eu não acredito em redução de carga tributária num setor que é altamente produtivo de receita pública. Eu não acredito. Obrigado. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Eu não acredito nem em redução de carga tributária e tampouco que vai haver dinheiro público para nós. Ou seja, dada a situação fiscal, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, imaginar que vai haver redução tributária ou que vai haver dinheiro público, como aconteceu na Austrália ou algum outro país, é impensável na realidade brasileira. Com relação ao primeiro ponto, não com relação à receita tributária, nós não estamos pedindo em nenhum momento para baixar. Adoraríamos, mas não estamos pedindo. Nós estamos pedindo para não aumentar e estamos pedindo para alguns casos novos que ainda não existem, por exemplo, a internet das coisas. Hoje não tem nenhum imposto, porque não existe. E se ela começar com os impostos que existem hoje, ela não vai começar porque ela vai ser inviável. Então, o que nós estamos pedindo aqui, os novos serviços, que hoje não arrecadam nada, comecem com uma carga tributária que faça viável com que o serviço cresça. Com relação à questão do dinheiro público, nós sabemos que esse dinheiro público não existe, e a parte boa do nosso setor é que o nosso setor ele é muito saudável do ponto de vista financeiro. Nosso setor não precisa de dinheiro público. Eu acho que tem muito poucas áreas de infraestrutura que podem chegar hoje no evento e falar, o nosso setor não precisa de dinheiro público. Repito, o senador Walter Pinheiro gosta de falar muito nisso, existe muito dinheiro velho, que nós estamos queimando e estamos jogando fora. Estamos jogando fora com obrigações que não têm nenhum sentido para a sociedade. Então, o que nós estamos pedindo é, vamos mudar essas obrigações que estão aqui, de várias naturezas, que foram citadas aqui extensamente ao longo do dia, e vamos convertir, vamos trocar essas obrigações por obrigações que têm interesse e alinhamento com a sociedade. Onde é que está o problema? Eu pensei se eu tocaria nesse assunto, mas acho que o Stefan foi preciso. Ou seja, hoje eu acho que falta coragem. Ou seja, hoje falta coragem, não a coragem que houve na época da privatização. E, ou seja, vou medir muito as minhas palavras, não porque quem está no comando não é corajoso.
tá? Ou seja, mais ou menos corajoso que quem estava 20 anos atrás. O que eu acho que aconteceu no Brasil nos últimos anos, não do ponto de vista aí dos escândalos de corrupção em geral, levou a um excesso de prudência, tá? Que eu li, não fui eu que inventei esse termo, mas há um risco de nós sairmos da Lava Jato e cairmos na Trava Jato. A Trava Jato é o que para tudo. Ou seja, para tudo pelo medo de tomar uma decisão. No setor público, você disse. No setor público. Então, acho que hoje, cada funcionário público, quando tem que tomar uma decisão, ele pensa 1 milhão de vezes. O que o órgão de controle vai pensar? O que o outro vai pensar? O que vai vir no meu CPF? O próprio presidente Quadros mencionou hoje que tem demandas no CPF dele como pessoa física. Então, hoje, infelizmente, existe um trava-jato que para a administração. Só um parênteses, o funcionário público concursado, ele corre o risco de perder o patrimônio dele inteiro ali num papel que ele assinou sem ler. Então, você sabe disso. Qualquer funcionário, concursado ou não. Exato. O Samuca comentou, não ontem, não sei se foi ele ou se foi o Luiz Alexandre, que amanhã é um painel sobre isso, não um painel do ponto de vista de uma lei que está sendo aprovada, que eu não conheço muito bem os detalhes, mas acho que se a gente não resolver esse problema estrutural, eu acho que o problema estrutural que nós temos no país hoje é o desincentivo que há ao funcionário público a arriscar-se a tomar uma decisão que ele acha que é a correta. Porque ele é incentivado a tomar a decisão que o leva a correr menos risco pessoal. E nós temos que ver como destravar isso. Claro, por favor. Não, só um comentário adicional com o tema de tributo, né? Eu acho que a questão da internet das coisas, né? O que está se vendo claramente é que as soluções que estão surgindo no mercado e ganhando velocidade são de frequências não licenciadas. Ou seja, as empresas que estão já explorando os serviços estão buscando alternativas, né, para concorrer com as teles e vão concorrer, e vão ganhar. Por quê? Porque não paga tributo. Não paga pelo menos os tributos que nós pagamos, entendeu? Então, claramente, o que seria o carro-chefe, digamos assim, do 5G, já está desvirtuado no Brasil. Quer dizer, já se começa a buscar outras soluções, implantação de equipamentos não homologados, soluções totalmente proprietários, ou seja, vem pronto, o pacote pronto, né? E o que a gente vê, vai bater nas empresas, não, já tem uma solução. Por quê? Na hora de competir, o seu preço não alcança, entendeu? Então, acho que está se cometendo um erro novamente, na hora que está se fechando os olhos para isso. Essa receita não existe ainda, não está na contabilidade do governo, não entrou ainda lá, e na hora que ela entrar e começar a entrar, e eu acho que ela não vai entrar, pelo contrário, né, não se muda mais nada. É só um complemento a isso, né? Obrigado. Eu queria, esse debate é importante, eu queria voltar ao Stefano para ver o que ele acha disso. Se acha que esse vácuo regulatório em algumas questões pode levar a uma competição desleal. É claro que hoje nós, quando pensamos, por exemplo, em comunicação, hoje o setor está evoluindo para a prestadora de conectividade, não? Porque nós já sabemos que comunicação já hoje, o principal meio de comunicação por escrito não é mais o nosso serviço de SMS, mas é um serviço prestado por uma outra operadora. Não? O serviço de voz vai provavelmente sempre mais a ser um serviço prestado mais por WhatsApp que para o nosso serviço tradicional. Então é um tema que infelizmente, concordo 100%, já falei que era a primeira e a última página era a página com a IoT, na apresentação da Claro, concordo 100%, o tema da IoT nem vai nascer, não? Para nós, e vai ser um serviço onde outras operadoras que vai ser deregulamentada de fato, não por uma escolha, esta é a coisa grave, não? Que não é que o governo escolheu de não regolamentar, de não pretender por WhatsApp um atendimento ao cliente quando tem um problema, por exemplo, não? Que eles entraram em um setor onde toda a regulamentação estava em cima da prestadora de conectividade, não? E a mesma coisa vai acontecer provavelmente, se não mudar, no segmento da IoT. Então que novamente não significa, eu acho que hoje o nosso relacionamento com as OTT mudou bastante, não? Até porque perdemos muitos, se não todos, no caso do SMS, que tínhamos a perder. O SMS, a receita do SMS hoje é parecida à receita que o Rico tem da telefonia pública, não? É verdade, desapareceu, o negócio desapareceu.
praticamente da nossa conta. Nós continuamos atribuindo na contabilidade no valor do pacote um valor SMS, mas o uso do SMS vai desaparecer rapidamente. Então, hoje, este tema de ser as OTT, no caso específico do WhatsApp, que é o exemplo mais evidente, uma nossa competidora, já acabou. Hoje elas, quando nós entramos no mundo da conectividade, tem um interesse grande que a gente ajude em ter mais clientes, porque são empresas privadas, não é que são filantropos. Quando a gente fala de graça, não quero voltar mais nesse assunto, mas tem um benefício que vem do outro lado, obviamente, não? Como para nós é bem óbvio. Então, hoje este relacionamento, fortunatamente, está mudando. Eles estão tentando de ser um supporter de um aumento da penetração por um interesse privado, obviamente, de ter mais clientes. Não sei qual é o relacionamento que você está tendo com esse setor, mas nós temos bastante diálogo para fazer coisas juntas. Tem a mesma Facebook que está começando a falar de conectividade, não só de serviços para os clientes. Porém, é evidente que hoje tem uma simetria nas prestadoras, que eu não quero entrar em negócio, mas eu conheço um pouco a situação que tem, que imagino possa ter a Claro, o grupo Claro, porque eu era diretor da Consumer na Itália, tinha uma Pay TV, uma IPTV, no? A Netflix entra e é um over the network, no? Então não tem alguma regulamentação, no? Perfeito para o cliente, é um serviço fantástico, no? Quando nós prestamos serviço de Pay TV, estamos com uma carga em termos de regulamentação que estas operadoras não têm. Então, sim ou sim, tem que ter uma regulamentação simétrica, não é que nós temos que ter uma regulamentação melhor, pior, mas tem que ser simétrica. Porque daqui para frente, entre quem que o dono do serviço para o cliente, entre que presta a conexão e que presta o serviço que vem em cima da conexão, vai criar uma mistura sempre maior, não? E não pode ser toda a carga sempre no lado da conectividade. Não, nós temos vários níveis, somos obrigados a prestar serviço de call center, que faz parte do quadro regulatório. Não? Se o cliente não está satisfeito, chama o call center da Anatel. Se não está satisfeito, entra no GEC, não? Perfeito para o cliente. No outro caso, nem existe um número a chamar. Nem existe um número a chamar. Ou seja, vamos ao mundo simétrico. Ninguém reclama. É? E ninguém reclama. No, talvez reclama, mas porque quando deu o famoso WhatsApp down, reclama com a gente. Claro. Isso já aconteceu, não? Todo mundo puteando as operadoras, não? Depois de várias horas escrevendo desculpa, eu pensei que, como sempre, era você. Però è simmetria, non queremos necessariamente ser totalmente deregulados, como são as OTT em alguns casos, mas ter uma simetria, sim. Obrigado. Eu quero voltar ao Luiz Alexandre Garcia para discutir isso daí. Quer dizer, é necessário fazer muito investimento em coisas novas, inclusive investimento não necessariamente em hardware, mas em criatividade, enfim, em novos negócios. Numa situação de rentabilidade ameaçada por várias coisas, entre outras, pela economia que não está reagindo tão bem, você acha que fica difícil para as operadoras entrar nesses novos setores, fazer coisas novas, como a Marina mostrou aqui, os novos desafios do setor? Não, eu acho que não existe dificuldade, porque o mercado ele é presente e o mercado ele é latente para novas soluções. Duas coisas em termos regulatórios que a gente precisa discutir muito para alavancar esse negócio. Um é que não existe mais one size fits all. Então, nós teremos soluções, sim, usando frequências livres, nós teremos soluções usando frequências públicas. O importante que nós precisamos é que tenhamos, sim, uma simetria regulatória, porque não é possível que as empresas públicas de telecomunicações paguem a conta para quem está utilizando
frequências livres, por exemplo, ou OTT, porque isso começa a degradar a nossa capacidade de investimento. E um outro ponto extremamente importante também, que já foi discutido, é a flexibilização das regras. Nós temos que trabalhar muito mais com diretrizes, nós temos que trabalhar muito mais com políticas, do que querermos definir a regra de produtos ou serviços ou soluções que nós não sabemos como que elas irão acontecer, porque dependerá muito da atitude e do comportamento do consumidor. Eu vejo que daqui para frente as regras precisam ser muito mais em termos de diretrizes, tem que ser regras mais suaves. Isso vai diminuir muito o nosso custo. Hoje, por exemplo, de comprovar a qualidade, vai diminuir bastante o custo da Anatel, que tem uma fiscalização tremenda, são centenas de itens somente para comprovar qualidade. E aí sim, esse conjunto de coisas mais flexíveis, mais leves, vão, sem dúvida nenhuma, incentivar o investimento de todas as operadoras, porque esse é um negócio de longo prazo. Todos que estão aqui estão para ficar, não existe investimento em telecom ou OTI com menos de 5, 7 anos de payback. E, sobretudo, o mercado é ávido para o consumo. A nossa demanda ela é uma demanda exponencial. Todas as projeções de demanda, em tudo que eu já vi em telecomunicações, sempre erram para baixo. E aonde há demanda, onde há mercado, sem dúvida nenhuma, isso vai incentivar o investimento e a construção e a venda de soluções para suprir essa demanda. Obrigado, a conversa está ótima aqui. Eu acho que a gente podia se estender mais um pouquinho e discutir outras coisas, mas o tempo urge, como preferirem. Tem gente que tem que pegar o avião aí, Navarro tem que pegar o avião agora, né? Sim, então aproveita que tem avião hoje ainda, porque amanhã a gente não sabe se vai ter. Exatamente. Então, bom, quero agradecer a todos aqui, acho que a conversa foi ótima e, bom, continua, né? Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Agradeço a presença de vocês. Amanhã a gente retoma às 9 horas da manhã, pontualmente. Muito obrigado.